Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo comigo, Cacau Sotero, uma das professoras de língua portuguesa deste projeto. Este projeto é a Plataforma Gonçalves Dias, tá? O nome do projeto é esse, Fique em Casa Aprendendo, Plataforma Gonçalves Dias, onde você tem as nossas aulas disponibilizadas para você assistir quando e quantas vezes você quiser. Nós temos conteúdos que servem para o vestibular, para concursos públicos, para você que já não estuda há muito tempo, se animou aí na pandemia, deu até vontade de estudar de novo, então nós estamos aqui. Nosso conteúdo é preparado com muito carinho para todos vocês. Tá bom, chuchus? Hoje nós vamos de exercícios sobre as orações adverbiais. Aquilo que nós já aprendemos em aula, agora nós vamos exercitar, certo? Temos uma oração subordinada adverbial concessiva em. Você vai observar as construções e identificar a oração subordinada adverbial concessiva. Letra A. Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro hoje. Letra B. Fizemos a consulta conforme a solicitação dos auditores. Letra C. Enquanto a mídia entrevistava o especialista, os telespectadores assistiam impávidos. E letra D. O especialista não concordará com a sua opinião, não adianta, por mais que você insista. Não adianta insistir, ele não vai concordar. Então, eu quero uma concessão. Tá bom? Letra A, letra B, letra C ou letra D. E aí, qual delas é a resposta? Por mais que você insista. Oração subordinada adverbial concessiva, tá bom? Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. A oração destacada, que não está destacada, mas eu vou dizer qual é se houvesse uma despedida. Às vezes a gente coloca o destaque, quando muda para o drive, fica diferente. Mas eu estou aqui para corrigir esse tipo de intercorrência. Então, olha só. Se houvesse uma despedida, e aí? Essa oração aqui, você que está me assistindo agora, a oração destacada está destacada na voz da professora Cacau. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Qual delas é a classificação aí? Ela é consecutiva? Ela é condicional, concessiva ou conformativa? Lembrando, conformidade, uma concessão, uma condição, uma consequência. Se. Condição, gente. Se você estudar, você vai se sair bem nas provas. Se você trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Se você não estudar, você não vai aprender. Então, a condição, sempre a mais clara possível, é a que tem o se, tá bom? Mais uma. Indique, entre as orações abaixo, qual delas é a oração subordinada adverbial concessiva? Mais uma vez, falando de oração concessiva. Vem agora ou perderá a vez de jogar. Quero muito que você venha ao jantar, ainda que chegue tarde. Marcelo prometeu chegar no horário combinado, porém chegou 2 horas depois. Viajaremos se não chover amanhã. Olha só. Você pode também encontrar nesses exercícios, nessas alternativas, orações que não sejam subordinadas. Para isso, nós precisamos nos lembrar das orações independentes. Eu vou só chamar logo a tua atenção aqui. Ó. Marcelo prometeu chegar no horário combinado. É uma oração. Chegou 2 horas depois, sujeito oculto, ele chegou 2 horas depois. Então, é uma oração que tem um sujeito, que tem um predicado, eu não tenho que complementar mais nada para que haja entendimento. Então, aqui eu estou falando de uma oração independente, a primeira, e a segunda também. Então, aqui eu já tenho um período composto por coordenação.
Então, eu já não poderia marcar a letra C, porque não se trata de oração subordinada, tá bom? Gostaram da dica? Então, vai acontecer de você olhar para a alternativa e ver que tem oração independente. Olha essa aqui, a letra A. Vem agora. Quem? A pessoa com quem você fala. Tá, tudo ok. Perderá a sua vez. Quem? Você. Venha você agora. Primeira oração. Você perderá a vez de jogar, porque o sujeito está oculto. Então, aqui eu também tenho casos de orações independentes. Então, a letra A, eu tenho um período composto por coordenação e não por subordinação. Então, vai sobrar. Vamos ver aqui a letra B. Quero muito que você venha ao jantar, ainda que chegue tarde. Aí, no caso aqui, eu tenho 3 orações. Querer, vir e chegar. 3 verbos, 3 orações. Um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. Só que a relação aqui pode ser de oração substantiva com oração adverbial. Olha só. Quero muito. Quem? Eu, sujeito eu quero. Só que eu quero alguma coisa. Esse alguma coisa veio como oração. Então, eu tenho aqui, esse período aqui, quero muito que você venha ao jantar. Eu quero muito, é a primeira oração principal. Que você venha ao jantar é uma oração subordinada, a primeira, só que ela completa o sentido, então ela é substantiva, tá bom? Aí você analisa. Ainda que chegue tarde. É outra oração que você vai analisar. Dessa letra B que sobrou. E essa daqui, ó, viajaremos se não chover amanhã, também é adverbial. Então, você pode marcar ou a letra B ou a letra D. Já dei a dica, você marcou a letra B, muito bem. Nesse caso aqui, a oração subordinada adverbial é essa aqui, ó, ainda que chegue tarde. Eu quero que você venha. Então, aqui eu tenho uma construção de um período composto por 3 orações, sendo que eu tenho um período composto com orações substantivas, no caso, essa aqui, ó, que você venha ao jantar. A oração principal é quero muito. E a subordinada aqui, ainda que chegue tarde, é adverbial, tá certo? Que vai funcionar com uma concessão. Entenderam? Legal, né? Então, gente, não adianta mesmo, nós estamos com aula de orações subordinadas adverbiais, a gente vai encontrar a construção com orações substantivas, com orações adjetivas e com orações coordenadas também. Vamos para mais uma questão. Leia com atenção o seguinte trecho do texto para responder à questão. Então, os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Olha só, então eu tenho uma vírgula, os peixes jovens, vírgula de novo, já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. Mas, precisamente naqueles tempos, se acentuavam as diferenças entre nós. Palavras. Vamos lá para as palavras. Então, jovens, já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodoras para ver se funcionavam. Então, o destaque é para ver, tá certo? Como patas. Como haviam conseguido fazer os mais dotados. Mas, precisamente, naqueles tempos, se acentuavam as diferenças entre nós. Aqui nós temos, eu vou mostrar para vocês, quando eu digo já não era mais possível, agitava as nadadeiras, para ver, eu tenho finalidade, tá certo? Aí eu continuo. Como patas, eu tenho uma comparação. Então, o como é uma comparação. Como haviam conseguido fazer, certo? Os mais dotados. Mais precisamente, naqueles tempos se acentuava a diferença entre nós, tá certo? Então, aqui a gente tem uma ideia dentro dessa construção de finalidade, comparação, conformidade e oposição, tá bom? Se acentuavam as diferenças entre nós. Tem também oposição. Então, às vezes, você vai observar essas ideias dentro do texto.
E para isso você tem que identificar as palavras que vão dar essa ideia, tá? Que deveriam estar aqui destacadas. Então, para, tá bem aqui, ó. Para ver, quer dizer, com a finalidade de alguma coisa. Como se havia conseguido? Aqui eu tenho que ter uma comparação. Aí eu ainda tenho uma conformidade, tá certo? Mas, precisamente naqueles tempos, se acentuavam a diferença entre nós. É um trechinho meio confuso, mas que dá para a gente identificar aí essa ideia de finalidade e de comparação, tá bom? Outro exemplo. A questão refere-se ao seguinte texto. Ao planejar o que vai dizer, leve em consideração uma lista mental de questões a que sua fala deve responder. As lacunas que cada afirmação pode provocar à medida que enunciada. O tipo de predisposição do auditório às ideias que você defenderá. As condições e o contexto em que a comunicação ocorrerá. Então, gente, aqui a gente inicia com uma primeira oração subordinada adverbial. Olha só. Ao planejar o que vai dizer, eu já inicio com uma oração subordinada. Ao planejar, ou seja, quando você for planejar. E esta oração, planejar, falar, o verbo está no infinitivo. Entendeu a dica? A pergunta é, a primeira oração subordinada é adverbial. Já te dei a dica que está reduzida. Aí você tem que saber, tá bom? Qual é a finalidade, ou melhor, qual é a classificação dessa oração. Eu já até falei a resposta. Ó, ao planejar, quando você vai planejar, tem ideia de quê? De tempo. Só que ela é reduzida de infinitivo. Ao planejar, o que vai dizer, tá certo? Ao planejar, quando planejar, tempo. Planejar está no infinitivo, oração reduzida de infinitivo. Certo? Eu posso até continuar com vocês. Ó. Leve em consideração uma lista de questões que a sua fala deve responder. As lacunas, aí quando eu digo as lacunas, as quais cada afirmação pode provocar, à medida que enunciada. Aqui eu digo, à medida que, eu já sei que tem fala de proporção, o tipo de disposição do auditório às ideias, a predisposição do auditório em relação às ideias que você defenderá. Então, aqui eu já tenho uma relação de proporcionalidade, condições e o contexto em que a comunicação ocorrerá, tá bom? Avançando. Classifique as orações subordinadas. Aqui você tem que identificar e classificar. Letra A. Quanto mais se estuda, mais se aprende. É fato. Quando os porcos bailam, adivinham chuva. Isso aqui é um ditado popular. Se queres ser aprovado, estude muito. Também é uma verdade, um fato. Embora estudasse muito, não foi aprovado. Ideia contrária. Ele se vestia conforme dita a moda. Então, cada oração aqui tem uma subordinada. Vamos identificar primeiro? Quanto mais, quanto mais, mais. Então, aquela conjunção subordinativa que vem separada. Lembram? Na aula passada? Quando os porcos bailam. Ou quando aqui? Ideia de se você quiser ser aprovado, já sabe, estude muito. Então, essa daqui é subordinada. Embora não estudasse muito, também é subordinada. Ela se vestia de acordo com o que dita a moda. Todas aí, para vocês, destacadas. Poderia ter destacado antes, mas não, destacado, falei antes, destaquei agora, com as respectivas respostas. Vocês acertaram que quanto mais é proporcional, quanto mais se estuda, mais se tem êxito. Quanto mais se trabalha, mais se ganha dinheiro. Quando os porcos bailam, tempo. Na hora que os porcos bailam, chove. Isso é um dito popular, já disse. Se você quiser ser aprovado, aí você estude muito. Então, aqui eu tenho condição. Embora ele estudasse muito, não foi aprovado. Concessão. Não adiantou. Ele se vestia de acordo com a moda. Então, consequência. Você vai fazer as coisas de acordo com outra. Ele dança conforme a música. É uma consequência, tá certo? Agora aqui está pedindo a única alternativa
que possui uma oração subordinada adverbial condicional. Fácil demais. A condicional é facílima. Aliás, todas as orações adverbiais são fáceis de identificar no texto. Vocês concordam comigo? Tenho certeza que sim. Levarei comida para que você possa alimentar-se durante a viagem. Eu levarei a comida com uma intenção, com uma finalidade. Olha aí as dicas da Cacau. Tenho estudado menos do que deveria. Eu poderia estudar mais, mas eu não estou tendo tempo. Minha vida está muito agitada, então eu tenho estudado menos do que eu deveria. Menos do que o meu compromisso, né? A minha função exige de mim. Não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo. Caso não apareça clientes, você pode ir embora mais cedo, tá bom? Hã? Embora não conhecesse ninguém na cidade, logo se enturmou. Ainda que não conhecesse ninguém, conseguiu se enturmar, tá bom? Então, qual é a resposta? Letra C. Tá pedindo o quê? Condição. Não tem clientes, eu vou embora. Se tiver clientes, eu fico. Só que aqui eu não tenho o se. Então, o se é o mais fácil de identificar, mas aqui não tem o se. Eu poderia até dizer assim, ó, se não tiver clientes, você poderá ir embora mais cedo, tá bom? Vamos ver mais uma questão? Dá tempo? Dá sim. Assinale C para certo e E para errado. Você vai colocar aqui. Segundo a classificação. Aqui já está classificado, você só vai observar para ver se está certinho ou não. Letra A. Dependendo do meu esforço, aliás, apenas do meu esforço para ser aprovado. Olha, eu estou falando dependendo. Dependo apenas do meu esforço para ser aprovado. Aqui está dizendo que é uma oração adverbial reduzida de particípio. Lembrando que oração reduzida é aquela que vai apresentar o verbo na forma nominal, que pode ser infinitivo, particípio e gerúndio. O que é infinitivo? Eu não lembro mais. Terminações ar, primeira conjugação, segunda conjugação R, terceira conjugação IR. Exemplo, amar, falar, trabalhar, primeira conjugação. Segunda, dizer, querer. E terceira conjugação, partir, contribuir. Então, aqui eu tenho forma de infinitivo. Particípio, terminações ado e ido. Cantar, cantado. Falar, falado. Beijar, beijado. Há verbos que vão apresentar dois particípios, dependendo do contexto, tá bom? Que mais? E gerúndio, terminação NDO e não NO. Então, falando, estudando, gravando e não falando, dizendo, estudando, como algumas pessoas, por conta do vício de linguagem, falam por aí. Então, letra B. Já que passo por sua rua, posso lhe dar uma carona. Oração adverbial condicional. Aí você vai prestar atenção no já que, tá bom? Se não, seu medo era tamanho, quer dizer, medo era tão grande, que lhe paralisava as pernas. A pessoa ficava paradinha. Oração adverbial consecutiva. Para identificar uma oração adverbial, tem que conhecer as conjunções, certo? Quanto mais envelheço, mais paciência tenho. Oração adverbial de causa. Aqui está pedindo para você colocar um C para a classificação certa, um E para a classificação errada. Isso significa dizer que vocês já identificaram aqui, tem coisa que foi classificada de forma correta e tem coisa que foi classificada de forma incorreta, tá bom? Então, aí, 2 segundinhos para vocês pensarem, para vocês analisarem que as orações subordinadas têm função de quê? Adjunto adverbial. Modifica o verbo da oração principal, indicando uma circunstância, uma ideia, de modo, de tempo, de causa, de consequência, de concessão, de proporção, de... que mais? Já falei tudo, né? Conformidade. E aí nós vamos identificar. A letra A tá certa? A letra B tá errada? Tá faltando aqui o lugar, né, de colocar o C. Mas vamos lá? Na resposta tem. Letra A, dependo apenas do meu esforço para ser aprovado. Aqui está dizendo que a oração é adverbial final reduzida de particípio.
Ó, para ser aprovado. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá certo. Pegadinha da Cacau. Gente, para ser aprovado. Aduído. Aqui tá certo. Já que passo por sua rua, posso lhe dar uma carona. Condicional. Tá certo ou tá errado? Tá errado? Tá certo. Seu medo era tamanho que paralisava as pernas. Consecutiva. Tá certo? Tá certo. E quanto mais eu envelheço, mais eu tenho paciência. Causa. Consequência. Viu? Presta atenção. Às vezes eu vou trazer umas coisas aí trocadas para ver se você tá prestando atenção. Compliquei?